Muito boa noite para você que está nos assistindo, boa tarde aos nossos convidados, estamos gravando novamente aqui na Univates, nosso programa Centros entrando no ar. O tema hoje, os 30 anos do curso de Ciências Habilitação Plena em Biologia. Muita coisa mudou nesses 30 anos, mas temos aqui as pessoas habilitadas a nos contarem a história do curso de Biologia da Univates, logo após a abertura do programa. Biologia, podemos dizer que esse é o tema que está nos trazendo hoje aqui, né? Formação em Biologia, 30 anos que a Univates está vinculada a essa área, muita coisa aconteceu no mundo, muita coisa aconteceu na Univates, muita coisa aconteceu no processo de formação de professores da Biologia, né? Coisas boas, outras nem tanto, mas temos aqui quem nos possa contar um pouquinho desse olhar, uma retrospectiva desses 30 anos sobre o início do curso, então, de Ciências Habilitação Plena em Biologia aqui na Univates. Temos conosco a professora Themis Borer, que é coordenadora atualmente dos cursos de Ciências Biológicas. Também o professor Eduardo Périco, professor do curso aqui. E sempre um prazer receber de volta o professor Raul Stoll, que foi um dos professores fundadores do curso, não está mais aqui diretamente vinculado ao curso de graduação, mas é sempre uma alegria recebê-lo aqui, professor Raul. Queria provocar um pouquinho vocês para fazermos uma pequena reflexão inicial sobre a área da biologia, não obrigatoriamente ainda o curso, a formação de professores ou de profissionais dessa área, mas a biologia, o conceito da biologia, a importância da biologia, mudou bastante nos últimos 30 anos, né? Se formos olhar para trás. O que me dizem a respeito? Vamos lá, professora Themis. Bem, vou comentar um pouco sobre, eu acho assim que poderiam, Périco, acho que depois poderia falar um pouco com relação ao bacharelado e eu vou dar um apanhado geral em relação à licenciatura. Uhum. A licenciatura como situação de país, ela está num momento delicado. Né? É um momento Sim. mais complicado e isso acontece com todas as licenciaturas. Mas o que é interessante é que o curso de Ciências Biológicas, licenciatura, os alunos têm uma integração, nós vimos até comentando sobre isso, muito grande e uma ligação e uma afinidade com o bacharelado. Os nossos alunos muitas vezes terminam a licenciatura ou mesmo fazendo a licenciatura, concomitante, vão fazendo as disciplinas do bacharelado, para terem dupla atividade. Certo. Né? Isso é muito frequente que acontece nos cursos. Bem, é difícil quando a gente fala da profissão que é a nossa. Né? Nós temos aqui na instituição 99% dos professores biólogos aqui são licenciados, fizeram licenciatura. Périco, estou certa, né? Se houver alguma correção... Se houver alguma correção, me façam, né? Mas 99% dos nossos professores fizeram licenciatura e atuam nas mais diversas áreas biológicas, né? Sim. E pesquisa, até... E isso os nossos alunos acabam percebendo que eles podem ser professores, vão ser professores de biologia, que foi uma trajetória que muitos de nós fizemos após fazermos a licenciatura, mas também não fica distante trabalharem na área da pesquisa, né? Que é muito próximo ao bacharelado. Então, a licenciatura, o campo existe de trabalho, né? Não tem complicação para entrarem no mercado de trabalho. E realmente, assim, muitas vezes se tem aquela ideia da docência com um salário menor. Mas se nós formos verificar, eles recebem, às vezes, melhor do que muitos profissionais que
que fizeram algum tipo diferente de bacharelado, né? Trabalhando 40 horas no ensino, na educação básica. Então, eu acho que é uma caminhada que tem a tendência de estar sofrendo modificações e, com certeza, tem que haver melhorias, né? E eu acho que acredito que isso vai estar acontecendo. Professor Périco, por favor. Sobre o mercado da biologia, né? Sobre o mercado de trabalho da biologia e sobre a biologia em si como ciência no mundo atualmente, né? A gente não consegue mais entender o mundo, né, sem falar em biologia, né? Certo. Se a gente pegar as 4 ciências básicas que formam qualquer outro curso, matemática, física, química e biologia, né, se torna impossível a gente entender o mundo sem biologia, né? Quando pega qualquer notícia na área da saúde, na área do ambiente, é a biologia que está lá, né? Então, a biologia é a base de qualquer profissional da área da saúde e de qualquer outro profissional da área ambiental, né? E isso foi se tornando cada vez mais complexo, né? De forma que hoje a gente perpassa áreas que não se imaginava, como economia, como administração, como psicologia, porque a biologia começou a estudar comportamento, começou a trabalhar comportamento humano de uma outra visão que não se conhecia. Então é uma área de trabalho muito ampla, né? Claro. Muito ampla. E isso é uma dificuldade para qualquer curso de biologia, que é formar profissionais com uma visão generalista e que se encaixem no mercado de trabalho de uma forma mais específica, né? Então o aluno às vezes sai, e agora o que eu posso fazer? Na realidade são tantas opções que a especialização se tornou quase uma obrigação. Certo, né? é um passo natural É um na passo sequência. natural. Então, independente se ele vai trabalhar no ensino, ou se ele vai trabalhar na pesquisa, ou se ele vai trabalhar diretamente como empreendedor, a especialização acabou se tornando um passo natural dentro do curso, né? Eu acho que o Raul tem uma visão boa sobre isso também, né? Porque veio ao longo do curso trabalhando isso, né? Essa migração da licenciatura, depois licenciatura bacharelado, os 2 cursos juntos, né? O nosso próprio conselho fez essa distinção que antes não existia, né? O biólogo era o biólogo, independente se ele era licenciado ou bacharelado, né? Mas como foi se tornando cada vez mais complexo, a gente teve que fazer essa divisão, né? O licenciado e o bacharel. Mas são todos biólogos iguais, né? E o nosso curso prima por isso, né? Nesse tipo de formação. Dentro desse raciocínio, a gente fala muito sobre a evolução, como se fosse um tema de exclusividade da biologia. É uma das profissões que mais evoluiu, digamos assim, ou mais exigiu qualificação. Quando nós começamos, há 30 anos atrás, havia todo um movimento apaixonado de preservação, evitar que tomassem conta da Amazônia, preservar nossos rios, mas era um oba-oba do tipo paixão, né? Hoje em dia não se admite mais olhar ou estudar o meio ambiente apenas dizendo salvem as andorinhas ou salvem os peixes do rio Taquari. Hoje se exige uma postura profissional, multidisciplinar, digamos assim. E isso foi fazendo com que, desde o nascedouro da biologia, fossem necessárias adequações. E, nesse sentido, a minha felicidade é de que a gente foi agregando pessoas de diferentes áreas profissionais, apesar de biólogos, que tinham o viés de ser professor e, ao mesmo tempo, pesquisadores, que vinham de outros nichos, assim, onde a pesquisa estava correndo na frente. Então, eu acho que a biologia ela conseguiu fazer com que esse espírito também de apenas discurso, apenas paixão, também fosse superado pelo centro de pesquisa que a Univates conseguiu criar. Foi o grupo que primeiro se apresentou com uma titulação diferenciada. E, como tal, fomos cobrados também de que não bastava formar mais um professor como tantos que já havia. Então, nesse ponto, pensar na história da biologia dentro da Univates é muito prazeroso, porque os resultados estão aí. Sim. Fomos, talvez, o grupo que mais reivindicou, mais mendigou. Havia sempre essa questão de
custo-benefício. A nossa receita não era tão interessante, porque era um curso de licenciatura, mas nós tínhamos que mudar um pouco o jeito de fazer o biólogo. Nós não tínhamos laboratórios, nós não tínhamos equipamentos de ponta, mas nós então compensávamos com saídas a campo, aulas práticas e assim por diante. E, diga-se, registre-se, a reitoria sempre foi sensível, porque ela também queria que um dia essa base, a ciência básica, que é a biologia, fornecesse subsídios para que outros cursos viessem. E isso que eu queria fazer referência, me recordo que o professor Raul trabalhou diretamente nos primeiros movimentos para a instalação dos cursos da área da saúde que nós temos hoje, né? Então, um pouco do que o professor Périco trouxe também, de como a biologia hoje é um elemento básico, não só para a biologia, mas basilar mesmo para diversos outros cursos, principalmente para toda essa estrutura que nós temos hoje na área da saúde, né? Acho que isso é fundamental, né? Eu só gostaria de fazer um adendo do que o professor Raul falou, que realmente a área da saúde e a formação de vários professores nossos aqui na casa, com titulações de mestrado, doutorado, partiram porque o primeiro mestrado surgiu com os professores da biologia, certo. Né? Primeiro doutorado com os professores da biologia. E vários professores da área da saúde, né, da nossa casa, hoje têm a titulação porque foram também crias, né, filhotes desses professores que vieram desse movimento biológico. E eu acho que também que é importante ressaltar que a biologia, como o professor Raul falou, é extremamente importante como base desta formação de cursos da área da saúde, né? Então, por isso também a importância de nós termos um centro de ciências biológicas e da saúde, né? Certo. Acho que é extremamente importante. Okay. Isso é bem interessante, né? Porque é assim em qualquer lugar do mundo, né? Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, né? Não é uma especificidade nossa, né? Por quê? Porque eles trabalham juntos, né? Então, assim, acredito que agora a Univates tenha todos os cursos da área da saúde, né? Nós temos enfermagem, medicina, biomedicina, fisioterapia, enfim, todos eles, né? E isso aconteceu muito em parte devido à biologia, né? Porque nós fomos a base de todos esses cursos, né? E, inclusive, não só pela titulação, mas pelas nossas áreas de especialização, né? Então, quer dizer, o centro se fortaleceu muito em relação aos biólogos que tinham, né? E assim como a Temis deixou claro, né, o nosso primeiro mestrado e doutorado foi em ambiente de desenvolvimento, né? Nós conseguimos reunir os biólogos e não só os biólogos, mas uma equipe multidisciplinar, né? Nós pegamos gente da área de ciências sociais, gente da área de exatas e construímos um curso, né? Que na realidade foi o nosso primeiro mestrado e doutorado, né? Que agora já temos vários outros, né? Então é um orgulho na realidade para a biologia isso, né? Ser a base de tudo isso. É bom poder olhar para trás e ver o que é que nos permitiu chegar onde estamos, né? Com certeza. Exatamente. Muito bem, fechamos o primeiro bloco. No segundo bloco eu quero ouvir um pouquinho dessa história, professor Raul. Acho que vamos começar com o professor Raul. Como é que, idos lá de 1988, como é que foram as decisões, os desafios para a gente começar a trilhar esse caminho? Já voltamos após o intervalo. Segundo bloco do nosso programa Centro de hoje, estamos falando sobre os 30 anos do curso de Ciências, Habilitação Plena em Biologia. Todas as consequências que vieram com o início, então, do nosso curso de Biologia. Conosco aqui, professora Temis Borer, que é coordenadora atual dos cursos de Ciências Biológicas, também o professor Eduardo Périco, do curso de Biologia, e o professor Raul Stoll, que é um dos fundadores do curso, e é justamente esse o tema que vamos tentar explorar um pouquinho agora, nesse segundo bloco, um pouquinho da história, professor Raul. Vamos lá, voltando para final da década de 80, qual era a situação naquele momento, como é que foi o processo de instalação do curso?
Nós temos aqui o passado, o presente, e eu não sei onde é que está o futuro. Vocês ainda têm muita lenha para queimar. Opa, isso não se fala na biologia, desculpe. Não, por favor. 1985, o público não tinha nascido ainda. Certo. Para nossa surpresa, chegou uma intimação da Univates a criar a infraestrutura para, em 4 meses, lançar o primeiro vestibular de um curso de licenciatura curta. Isso em função da necessidade de formar professores da região, na área de ciências. E nós tínhamos encaminhado esse projeto em Brasília anos antes, Sim. feito por equipes de fora. Recordando que na época a Univates era uma faculdade e aí todo o processo de instalação de novos cursos passava por projetos demorados que tinham que ser apresentados, previamente aprovados para depois serem instalados, é isso, né? E somente possível de serem instalados depois que os cursos anteriores estivessem todos reconhecidos. Então, ok, a gente viemos para cá com a ideia de criar essa infraestrutura básica. Sim. Então, eu lembro que em meia hora, eu devia ir para o Guinness Book, eu acho. Eu fui transformado em coordenador de curso, chefe de departamento, o único professor do curso. E na ocasião nós aproveitamos os professores da região, porque não se tinha ainda o modismo, que é muito salutar, a forma de contratação dos professores via concurso. Esse foi o seu ingresso na Univates, então, 1985. Na realidade, não se fala em 85, porque o curso de licenciatura curta não foi extinto. Né? Certo. Então, por que 88? Por que hoje são 30 anos? Porque aí sim, depois de 3 anos de licenciatura curta, surgiu o primeiro grupo de matemáticos ou biólogos. Né? Eu lembro, eu fui ver as atas, que a primeira formatura foi em novembro de 1990. Então, realmente, conseguiram em 5 anos concluir a licenciatura plena. Mas, realmente, a nossa história, como curso, ela imita um pouco a história da Univates. Apenas um prédio, apenas uma sala que servia como laboratório, como museu, como gabinete de professor. E eu lembro muito bem que o primeiro vestibular era um curso diurno, nós conseguimos 126 inscrições, com 80 vagas, pensando que 40 seriam matemáticos e 40 biólogos. E as aulas eram à tarde. 38 graus, um ventilador, que às vezes funcionava, mas alunos motivados com a ideia de serem professores, e um quadro de professores que também tinha muito orgulho por atuarem nas escolas da região, terem a oportunidade de trabalhar no ensino superior. Claro. Alguns tinham. Prédio 1 da Univates, era só o quê? Eu brinco que, para saber se na ocasião o Sandro estivesse ou não na casa, a gente ia para a janela para ver se o carro dele estava estacionado ou não, era fácil. Ou perguntava para o Guilherme se a Temis já tinha chegado ou não. Enfim, como conseguir verba, ou como conseguir equipamentos, porque logo, logo viria o MEC para conferir as condições reais. E aconteceu um fato interessante, nós conseguimos encontrar abandonados 14 microscópios no antigo Colégio Estrela da Manhã, com sol, com chuva batendo, e nós trouxemos e recuperamos parte desses microscópios. Logo, logo, depois das primeiras semanas de aula, a Prefeitura de Estrela reivindicou a devolução da metade. Então, houve uma negociação política, fomos até a Câmara de Vereadores, enfim. A ideia de que era importante para formar professores que uma parte desse material ficasse aqui. Mas, com isso, estou querendo dizer que nós chegamos numa época em que a casa estava discutindo o seguinte:
Nós queremos ter um dia condições de virar universidade. Nós queremos que tenha professores que consigam tempo integral, possam passar o dia aqui dentro e viver da Univates, enfim. Então, eu lembro que a biologia, sim, ela foi pioneira em conseguir vaga para monitores. Coordenamos vários concursos, e daí, sim, chegou essa turma nova e competente, que ainda hoje estão na casa. Eu ousaria dizer que a biologia tem o quadro mais estável, ou seja, que tem o time mais veterano em termos de anos de dedicação à Univates, porque foram os primeiros concursos. Sim. E olha o detalhe, o concurso tinha cara de concurso de universidade. O coordenador do curso, alguém da área pedagógica e um convidado externo para avaliar currículo, para avaliar didaticamente o candidato e assim por diante. Então, isso fez com que viesse... Era difícil Lajeado atrair o pessoal de Porto Alegre. Sim. Então veio gente que tinha paixão pelo tema e que estava interessados numa nova proposta, né? E esse time tá com a gente até Parte hoje. desse time continua Sim. aí. Eu não quero monopolizar, Claro. mas assim, Não, então mas... veja, então realmente em 85 começou a licenciatura curta, em 88 a divisão, 40 por 40, já não era mais assim, houve uma pequena vantagem para a biologia. Eu quero citar aqui que na ocasião eu tive que dividir e tive o apoio muito grande do professor Ingo Schreiner, Da matemática. da matemática, isso. Mas se tinha problemas semana passada na Univates, eles não são muito diferentes dos problemas de 88. Eu lembro que os representantes discentes participavam das reuniões do departamento e numa reunião fomos surpreendidos por uma aluna que disse, estamos questionando a qualidade das aulas que estão sendo ministradas. Queremos mais qualidade. Outra bronca, o Xerox está muito caro. 88, nem era Xerox, era o mimeógrafo. Mimeógrafo, né? então. Então, e tínhamos, caros telespectadores, uma sala só. Uma sala assim que concentrava todas as... Então, tentem imaginar como foi a vinda do primeiro cadáver, como foram as aquisições dos primeiros 2 microscópios. Enfim, um mutirão regional fez com que começasse a haver um embrião de museu também na casa. Numa das formaturas, o coral Univates foi se apresentar na ACVAT. Quem não conhece é a associação... Os Caixeiros Viajantes do Alto Taquari. E ao subir no segundo andar, onde o coral iria se apresentar, eu me deparei com um monte de crânios de animais. Só um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Isso. Estou emocionado. Encontrou crânios na ACVAT. Jacaré, aves empalhadas, um monte de coisa, porque era uma tradição. Os motoristas de caminhão que iam para o norte, nordeste, traziam material. Segunda-feira se emite um ofício e manda para a direção e a ACVAT nos doa. Hoje, no prédio 8, nós temos um bom material. Urnas funerárias, indígenas e assim por diante. Então, havia toda essa coisa de dizer, vamos ajudar a Univates, vamos fazer com que isso possa ser possível. Então, aqui, professora, por favor. A gente tem muita culpa, porque nós dizíamos... Temos que qualificar a educação na região. E as escolas nos procuravam. Queremos gente diferenciada e assim por diante. E nós éramos também marinheiros de primeira viagem, sem nenhuma experiência no ensino superior. Depois, sim, o Périco vem com experiência em outra universidade, vem uma série de turmas que vieram de universidades diferentes. E assim foi somando, digamos. Vamos fazer uma rodada aí histórica. Por favor, o ano de ingresso de vocês assim no curso, só para mim... Bom, eu pessoalmente tenho 17 anos de casa. De Univates. De Univates. Tinha feito mestrado fora, minha família é daqui, e retornei a Lajeado há 20 anos. E já era um sonho fazer parte da instituição. Claro. Né? E só reforçando o que o professor Raul falou,
como eram feitas as entradas, os ingressos desses professores nos cursos. Lembro perfeitamente na minha avaliação, no meu concurso, a tua presença, a presença da Tuca e do Marne. Uhum. Na avaliação, na banca de avaliação. Então, e era uma honra, era extremamente desafiador e um prazer imenso, né, de fazer parte desse grupo. Claro. Né? Que ano tu ingressaste na Univates, Pérez? Eu ingressei em 1989. Quer dizer, também já... Quase concurso, está Quase. fazendo 29 anos. Nós ingressamos juntos, o Grilo, o professor Hamilton Grilo e eu. Certo, professor Hamilton Grilo. E quem era da banca era o Raul, o professor... Estava bastante tempo na banca, né, Raul? O professor Henrique, da Geologia, lembra? Henrique Fenster. Estava junto, É. E nós ingressamos em 89. O Grilo entrou para dar aula de Zoologia, eu entrei para Genética, eu não tinha terminado o mestrado ainda estava concluindo o mestrado. E a gente entrou, e entrou com uma gana, né? Querendo fazer alguma coisa. Com vontade de mostrar serviço. Não, e foi muito interessante, porque, imagina, são 29 anos de casa, começar com a FECLAT, né? Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Taquari, e agora nós somos da Universidade do Vale do Taquari. Né? Muito bem. Fechamos o segundo bloco. No terceiro bloco, professora Temes, eu quero ouvir um pouquinho sobre a estrutura que o curso tem hoje. Como é que ele está montado em termos de laboratórios, em termos de projetos, pesquisas, quais são as ramificações que o curso hoje tem, para que a gente entenda aonde chegamos. Já voltamos. Terceiro bloco, nosso programa de hoje está falando sobre os 30 anos da área de biologia na Univates, propriamente dito. No bloco anterior, o professor Raul nos contou um pouquinho de como é que foram os primeiros desafios, e é interessante a gente perceber que os desafios, claro, eram grandes, mas não eram muito diferentes dos que nós temos hoje, né? Ou eu gosto muito daquela frase que diz assim, o ser humano ele tem as mesmas necessidades, ele só encontra formas diferentes de resolvê-las ou de atendê-las, né? Então, em 88, a gente tinha necessidades que eram atendidas de uma forma, hoje a gente tem as mesmas necessidades para serem atendidas de outra forma, né? Essa talvez seja um pouquinho do retrato da evolução, né? O que é que nós temos hoje, ou como é que foi assim essa transição, professora Temes, para que a gente, nos últimos anos, pudesse construir o conceito e toda a valorização da biologia da Univates? Hoje eu me sinto muito feliz porque, em relação às buscas dos microscópios, eu não sei se foi doação ou vocês confiscaram e depois tiveram que devolver, eu não sei direito essa história, eu acho que isso aí depois isso tudo que tem que entrar para os anais, um pouco né, mais claro esse processo. Mas hoje a instituição ela apresenta uma infraestrutura fantástica, assim, laboratórios super bem equipados, com microscopia, só para te dar inveja, né? Hoje nós conseguimos colocar 35 alunos num laboratório, né? Com capacidade para desenvolverem suas aulas práticas. A infraestrutura teve um aumento imenso, até porque todos os demais cursos da área da saúde, né, fazem uso também desses laboratórios. Nós temos laboratórios de microscopia, luparia, microbiologia, nós temos laboratórios de... Deixa eu incomodar um pouquinho até. Nós temos microscopia eletrônica. Exatamente. Não é qualquer microscopia. Não é qualquer universidade que tem microscopia eletrônica, acho que são 3 no Rio Grande do Sul. E os nossos alunos têm acesso a esses equipamentos. Sim, Isso sim. que é interessante. Não é uma questão, né, de alguns pesquisadores, alguns projetos. Não, eles têm, os professores, eles conseguem ter acesso a esses equipamentos. E uma das coisas que eu acho que é bem importante também nós enfatizarmos, como a grande maioria dos nossos professores biólogos estão nos PPGs, os nossos alunos têm grandes chances de participarem e de adquirirem bolsa de iniciação científica. Isso é um dos fatos assim que realmente os nossos alunos começam seus cursos já trabalhando em pesquisa.
independente se estiverem fazendo licenciatura ou bacharelado, né? Então, isso é uma coisa, um fator importante a ser enfatizado. Mas nós temos cursos, laboratórios bem equipados, os nossos alunos recebem incentivo para saídas a campo, né? Que fazem várias saídas a campo no decorrer do curso. Então, de certa forma, para a gente, é muito fácil ser professor na Univates, né? Ser professor aqui na instituição, trabalhar aqui acaba sendo fácil. Então, os nossos alunos já têm... usufruem disso. Com certeza. Professor Raul, deixa eu até trazer aqui, nós falávamos antes da abertura do programa, que lá no início, em algumas limitações que tinham que ser vencidas, quando faltava estrutura, ia para o mato. Vamos para o campo, vamos ver a coisa na prática. E isso é uma coisa legal que a gente ouve muito hoje, que apesar da infraestrutura, não se perdeu o contato, não se perdeu a vontade né, de estar atuando, de estar ali vivenciando. Se vê ainda muitas saídas de campo, isso é uma característica que o curso trabalhou isso e não perdeu ao longo do tempo, né? Mas tem muito a ver com o espírito, o modo de ser biólogo dos professores, porque isso nunca houve alguma hora extra, alguma coisa, ou isso nunca foi uma preocupação dos professores, porque saíam na sexta e voltavam domingos de noite. Porque o nosso prazer era fazer com que os alunos gostassem da biologia, digamos assim. Onde nós estamos agora, em 88, foi replantado uma série de árvores em torno da lagoa. E os alunos largavam um pouco antes para ajudar a carregar água. Um detalhe, bons problemas de 91 foi quando o nosso vestibular tinha apenas 26 candidatos. E o coordenador foi desafiado a apresentar uma solução. A solução foi simples, passar de um curso diurno para um curso noturno. Bem a realidade da nossa região, porque os nossos alunos trabalhavam e assim por diante. Então, um pouco... Vinham os pais com os filhos e diziam assim, será que vai dar certo? É bom ser biólogo? Aí eu dizia, se queres um filho rico, recomenda um outro curso. Talvez ele possa ser feliz como biólogo, se ele gostar da natureza e assim por diante. Mas havia muita ilusão também. Amazônia, Jacques Cousteau, todo mundo se imaginava com uma Land Rover, com um Jeep pegando cobras venenosas. Financiamentos internacionais. Isso. E nosso sonho era salvar a Amazônia já naquela época. Mas é importante salvar o Morro Roncador, salvar o Rio Taquari. Esse era o discurso e a prática também, né? Enfim, não conseguimos salvar, mas... Ou estamos ainda no desafio, né? Professor Périco, eu queria ouvir um pouquinho do seu relato da questão dos programas de pós. Como é que está a área de pesquisa nessa área? Bom, com relação à pós-graduação propriamente dita, né? A gente começou isso há 10 anos na instituição, né? Então, o primeiro programa foi o programa de pós-graduação em ambiente e desenvolvimento e visava justamente isso, né? Dar uma visão interdisciplinar do ambiente, né? E conseguir conciliar isso com a questão desenvolvimentista, né? E cresceu de tal forma, né, que 5 anos depois a gente tinha o doutorado, né, que passa por uma avaliação muito rigorosa da CAPES, né? Agora subimos de nota, né? Passamos para a nota 5. Então, a pós-graduação cresceu muito na instituição, né? A partir desse curso surgiram novos, né? Surgiram cursos na área do ensino de ciência, surgiram mestrados tecnológicos, né? Surgiu a biotecnologia, que é uma área de ponta, né? Uma área que atrai muita gente, né? Então, a gente consegue agora trabalhar não só o ambiente, como a área da saúde, de uma forma bem integrada, bem interdisciplinar, congregando professores de todas as áreas, né? A gente tem sociólogos, historiadores, engenheiros, matemáticos, né, biólogos, todo mundo trabalhando junto, né? E isso foi um impulso não só para a instituição em si, né, que ajudou a credenciar a instituição como universidade,
mas para toda a região, né? Hoje em dia a gente forma profissionais que atuam em vários locais, na região e fora da região, né? E como o nosso mestrado e doutorado tem essa característica de atrair professores de fora, né? A gente orienta pessoal na Amazônia, na Caatinga, no Cerrado. Eu, por exemplo, estou dizendo que eu completei todos os biomas. Eu tenho orientado em Mata Atlântica, em Pampa, em Cerrado, em Caatinga e na Amazônia. Então, quer dizer, isso é muito bom, né? Tu poder trabalhar daqui, né, com orientados em várias áreas do país, né? Então, o mestrado e o doutorado estão indo muito bem e eu acho que a tendência é cada vez crescer mais nessa área. E como é que está a aplicação das pesquisas, a aplicação desse conteúdo em termos de mercado, em termos da prática da pesquisa no nosso ambiente? Está aumentando bastante com a vinda do Tecnovates, né, com a criação do Tecnovates, aumentou muito. Então, a gente tem professores que trabalham nessa linha do biogás, por exemplo, né? Professores que trabalham com a parte de tecnologias limpas em sistemas agrosustentáveis, né? Professores que trabalham com a parte de conservação diretamente, né? Criando metodologias que permitam conservação da biodiversidade. Então, está sendo realmente aplicado e as nossas pesquisas estão num nível realmente internacional, né? A produção e publicação em periódicos internacionais cresceu muito e isso aumenta muito a visibilidade da pesquisa, né? Então, por exemplo, movimentos de internacionalização, né? Hoje em dia a gente tem frequentemente aqui pesquisadores da Suécia, pesquisadores da Alemanha, pesquisadores da Índia, né? Nós vamos frequentemente para esses países também, então isso está aumentando muito. Mas Quer dizer, claro, a gente pode dizer que, inclusive nesse processo de internacionalização, que é alguma coisa que os próprios organismos federais estão cobrando muito forte, a área da biologia na Univates continua sendo precursora. Continua sendo precursora. Aliás, os 3 grandes processos de internacionalização partiram da biologia, né? Que é a nossa ligação em convênios com universidades suecas, alemãs e indianas, né? Partiram da biologia. E a tendência é cada vez crescer mais, com certeza. Uma coisa interessante que é só para reforçar, imagina um aluno de graduação, né, Pérez? Foi para a Suécia. Então, é um sonho que tu não imagina quando tu entra numa graduação. Intercâmbio. Não. Ele foi. Não, é um projeto de pesquisa. Ele é aluno da graduação do professor Périco. E nesse projeto de pesquisa, é uma pesquisa conjunta com pesquisadores da Suécia. Ele foi para a Suécia, um aluno da graduação de Ciências Biológicas. Isso já num caráter profissional de pesquisador. Com certeza. Quer dizer, não é simplesmente um estágio de intercâmbio não foi de disciplinas. Ele foi dentro de um projeto de pesquisa, a convite do professor de lá, com verba financiada pela CAPES, né? Então, ele é bolsista de iniciação, mas foi dentro de um projeto de pesquisa, dentro de um caráter de projeto de pesquisa, não como intercambista. Isso faz toda a diferença, na formação de um profissional, né? Isso, e no estímulo, né, aos outros. Exatamente. Isso eu acho, isso me causa muito orgulho, assim, porque os nossos alunos, eles são realmente, eles vivenciam biologia. Quando o Raul falou assim, nós queríamos salvar a Amazônia. Eu acho que com acesso às informações, eles acreditam muito na Amazônia, com certeza, né, tem esse conhecimento, mas eles também têm o pé assim, muito no chão, muito essa visão regional, os seus municípios, uma visão crítica, esse conhecimento que eles recebem aqui, essa troca que nós fazemos aqui dentro do curso, é extremamente importante para municípios menores. E isso, de certa forma, faz com que muitas pessoas acabem se comprometendo com uma postura ecológica correta, né? Na nossa realidade local. Exatamente. Eu diria que no início se pensava em atender a demanda de professores dos pequenos municípios. Aos poucos, como foi dito agora, se percebe que os nossos egressos estão atuando na área das secretarias da saúde, secretarias do meio ambiente, e, enfim,
eles estão conseguindo, assim, em suas localidades, perceberem-se úteis. E outra, compreenderam que o mundo é maior do que o Vale do Taquari e de que tem oportunidades lá fora e assim por diante. Isso não é a biologia que faz, é o ensino superior, é a Univates que faz, de desafiar e dizer, existe vida além do Mampituba, além do e temos já diversos dos nossos egressos que estão trabalhando lá fora, levando seu conhecimento, fazendo a diferença, né? Acho que a gente pode pontuar isso um pouquinho mais depois na volta do intervalo, onde no quarto bloco a gente vai falar um pouquinho das perspectivas, né? Também 30 anos é sempre bom olhar para trás com aquele desafio de olhar para frente também, né? O que é que nos espera aí? Já voltamos. Muito bem, quarto bloco, estamos falando sobre 30 anos do curso de Biologia em todas as suas ramificações e todas as suas consequências também aqui na Univates e mais do que Univates, Vale do Taquari. O professor Raul, a professora Temes pontuavam aí do quanto aquele desafio inicial de formar professores cresceu e se ampliou num resultado hoje na formação de gestores, na formação de profissionais, de consultores, de assessores e trazendo o olhar da biologia para as diversas áreas. Voltamos lá para o primeiro bloco, né? Hoje não tem como se falar de sociedade, de política, de medicina, de saúde pública sem biologia. E é isso que acho que é o resultado do que a gente está vendo hoje, né? Exatamente. Assim, é muito complicado tu imaginares sem qualquer curso, né, sem ter essas disciplinas básicas que estão todas elas relacionadas à biologia. Uma das coisas que nós comentávamos também em relação à formação dos nossos alunos, que acredito que no Vale, né, as maiores titulações que existem, né, tanto como mestres, doutores, estas titulações estariam todas elas quase relacionadas a egressos da biologia. Isso para a gente causa um orgulho, né? E de certa forma também a gente pensa assim, bom, eles estão a princípio preparados para o mundo. Claro, que esse é o objetivo do curso, né? Esse o objetivo do curso. Não é habilitar eles a atuar somente aqui. Professor Exatamente. Raul, acho que ao longo dos seus 30 anos, podemos dizer assim, de Univates, né, de 85 para cá, o senhor deve ter visto muita gente atuar fora, né? Muita gente se formou aqui, foi e ganhou o mundo, e eu acho que esse também é um prazer muito grande de um professor, né? Eu sou mestre e estou cercado de doutores. Um dia alguém escreveu que mestre era aquele que construía pontes para que o seu aluno passasse, depois ele derruba a ponte. Mestre é aquele que faz com que o aluno vá além. Então, uma das alegrias, pode parecer romântico isso, mas é de ver que o seu aluno foi além. Então, sim, é prazeroso recebê-los e com a notícia de que está não sei aonde e superou, digamos assim, a expectativa do próprio grupo de professores. Mas esse, de novo, eu volto a dizer que é o papel da universidade como um todo. Fazer com que eu comece a acreditar de que eu sei e eu tenho que enfrentar o desafio de dizer o que eu vou fazer com esse conhecimento. Eu não posso imaginar que todos os egressos dos cursos de mestrado e doutorado da Univates tenham condições de conseguir trabalho dentro da própria Univates ou em universidades próximas. Então, tem que ter esse espírito empreendedor que tanto se fala, né, de querer ir além. Sair da área de conforto, onde eu tudo conheço, onde eu conheço a minha paróquia, a minha comunidade, para dizer eu vou ao mundo onde eu não sou ninguém e lá vou construir o meu próprio caminho. E aí vem uma coisa que merece um registro de tristeza,
que é o fato de tu reencontrares alunos que estão decepcionados com a profissão. Falo especificamente sobre o magistério, né? Que vibravam com a expectativa de concluir o curso e poderem atuar, e depois caem na realidade da desvalorização profissional. Então, são coisas que fogem ao controle de qualquer equipe que planeja a formação de recursos humanos. Mas eles têm também, aí sim, ter a ousadia de dizer: eu vou construir um grupo de trabalho para dar consultoria em algumas áreas e assim por diante. Eu não posso me fechar naquela ideia de para que eu me formei, o que eu pensei em ser. Nós 4 aqui estamos fazendo provavelmente hoje coisas que nós não sabíamos, enquanto estudantes de graduação, que nós faríamos. Né? Então, a vida é assim, ela nos impõe esses desafios. Podemos dizer que, em comemorando esses 30 anos, nós estamos meio que fazendo uma volta aos desafios iniciais lá do curso, da formação de professores, valorização, um pouquinho no olhar da licenciatura. Né? Com a diferença de que, naquela época, o ser professor na comunidade era ter o reconhecimento da comunidade como alguém diferenciado, alguém acima da média em conhecimentos. E nesse sentido, eu queria convocar os professores em geral para ajudarem nessa reconstrução do conceito. Há toda uma tendência de mimimi do tipo, coitadinhos, não sei o quê, enfim. Porque o que norteia o meu prazer em ser professor é o que isso me dá de retorno. Certo. Com que condições eu posso cuidar bem da minha família e assim por diante. Isso. Então, oxalá a gente possa ver ainda essa nova etapa em que a valorização faça com que todos se sintam como o Périco, por exemplo. Professora Temes, por favor, nos relate só um pouquinho a questão. Hoje nós temos uma figura que a Univates lança, que é justamente tentando estimular essa formação novamente na licenciatura, não só na biologia, mas em todas as licenciaturas da Univates, que é a Bolsa Licenciatura. Como é que funciona isso? A Bolsa Licenciatura. Bem, a Bolsa Licenciatura foi uma iniciativa da instituição, assim, com um valor social agregado, né? Ser professor, pessoalmente, eu acredito que tem que ser a primeira decisão. Gostaria de ser professor de biologia, porque ninguém escolhe a docência, eu quero ser professor. Não, geralmente tu diz assim, eu quero ser professor de alguma coisa. Então, eu acredito que é interessante, vital para os cursos de licenciatura, essa iniciativa que a Casa teve de disponibilizar essas bolsas, que, na realidade, o aluno que entra ou que está fazendo a licenciatura, ele tem um valor X de 50% do valor normal de qualquer outro curso, e ele pode cursar quantas disciplinas ele conseguir durante o semestre. Então, quer dizer, não paga mais por disciplina ou por crédito? Não, ele paga um valor fechado, né? E este valor fechado é extremamente razoável, né? Muito bom para esse aluno. E ele tem a possibilidade de fazer tantas disciplinas que ele conseguir, né? Mas, por incrível que pareça, pegando o gancho do professor Raul, com relação à docência, eu tenho 25 anos de docência em educação básica também. Então, eu tenho uma boa caminhada também em relação à educação básica. E o que me deixa muito chateada é profissionais que estão atuando na educação básica e são as pessoas que mais fazem propaganda negativa do seu próprio trabalho. Os pobres coitados, né? Isso é alarmante, porque... Uma certa autopiedade. Exatamente. Então, professores estando atuando, dizendo que a profissão não é boa, né? Puxa, então, ou existe uma incompetência de encontrar um outro local de trabalho, né?
ou uma acomodação e ser mais fácil queixar-se de algo e não tentar resolver, né? Nesse sentido, eu acho que os nossos alunos eles têm esse espírito muito crítico, né? De saber, de tentar fazer a diferença, de não tentar ser os pobres coitados da jogada, né? E volto a dizer, às vezes o discurso dos nossos alunos não são discursos próprios, são discursos da visão de quem está dentro do ambiente. Porque, às vezes, o salário, se nós pegarmos o salário base de vários profissionais, são inferiores à docência. São inferiores à docência. Certo. E os discursos continuam iguais, né? Hoje, alunos nossos da licenciatura conseguem trabalhar no Mais Educação, conseguem contratos emergenciais. Realmente, a educação ela precisa ser revista. As condições poderiam ser muito melhoradas, né? A qualificação desses professores pós-graduação, né? E a valorização desse profissional. Poderíamos dizer que a questão da valorização, claro, sempre é uma questão que passa por estrutura, passa por salário, mas passaria muito mais pelo valor, pelo reconhecimento, que é um pouquinho que o professor Raul dizia, ser professor era ter uma posição acima da média, e talvez isso hoje não tenha mais esse reconhecimento da sociedade. O salário é uma vertente, é um braço, mas é mais uma questão de status ou de valor de sociedade. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, bem rapidamente. A gente se prende muito nessa questão salarial, obviamente, porque ela é importante, né? Mas tem uma questão de idealismo que a gente tem que considerar. Né? A única forma de um país melhorar é por educação. Isso aí não existe nenhuma outra forma, não existe nenhum milagre econômico, não existe nenhum milagre político, é só educação. Porque tudo isso vem da educação. Então, essa choradeira, se é que ela existe ou se é que ela é tão forte, é um pouco de desconhecimento, na realidade, né? Porque não sinto a profissão tão desvalorizada assim. Né? Também. Não sinto ela tão desvalorizada assim. Eu acho que as ciências básicas, elas têm e aí entram todas elas, não só a biologia, têm uma função muito forte, né? Porque elas realmente estruturam qualquer outra profissão. E se formos fazer uma comparação simplesmente monetária, a diferença não é tão monstruosa assim, né? E tem essa questão da importância da educação, né? Quer dizer, não tem como mudar o país, não tem como que a gente querer qualquer mudança que não seja através da educação. Claro. Então, a função é muito importante. E essa questão idealista tem que estar junto. Perfeito. E se não estiver junto, não vai para esse lado, vai para outro. Sim, muito bem. Acho que é um bom detalhe e 30 anos a gente tem uma certa dificuldade em resumir em 1 hora, né? Então, provavelmente a gente vai ter que conversar um pouquinho mais sobre isso. Já fica o convite aí para estarem sempre presentes na TV Univartes e que a gente vai, com certeza, poder estar acompanhando todos os resultados, todas as grandes conquistas da área da biologia. Professor Raul, o senhor já, por favor, é da casa, né? Volte sempre, queremos muito as suas histórias, seus relatos, para que a gente possa também não perder aí essas referências antigas. Ok? Muito obrigado. Agradeço aos 3, então, especificamente, e a você também, que nos acompanhou no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui, Programa Centros, TV Univartes. Até lá, um abraço.